Que força é essa que o Brasil tem, que faz a gente ser quem a gente é? Eu, como um bom brasileiro, vou dar a receita. Anota aí. Você pega o Brasil da Luísa, da Jurema, mães que criam os filhos com muita luta, e junta com o da Sabrina, a primeira a passar em medicina na família. Depois pega o Brasil do menor desemprego da história, junta o Brasil do passinho com o país que tá tirando um estádio lotado por dia do mapa da fome. Uma pitadinha de colheita e de tudo aquilo que somos os melhores. A alegria, a nossa gente. Gente que empreende, prospera. Gente que saiu do Bolsa Família porque agora tem renda. Gente que não desiste, com nosso esforço colocou o Brasil de novo entre as 10 maiores economias do planeta. É, família, essa é a nossa força, o nosso jeito de acolher. Com muito trabalho, estamos dando a volta por cima para avançar ainda mais. Porque o Brasil é seu, é meu, é nosso. O Brasil é dos brasileiros. Governo Federal. Nascemos de uma vontade coletiva, de pessoas visionárias, empregados caixa. Hoje, somos o palco de todas as vozes. A galeria de todas as cores. A dança de todas as expressões. A oficina do aprender e ensinar. Completamos 45 anos. Com a genuína expressão do que é ser brasileiro. Caixa Cultural, 45 anos. Culturando para o Brasil. Olá, bem-vindas e bem-vindos. Boa noite. Eu sou Matheus Leitão. O Sempre um Papo é um projeto de incentivo ao hábito da leitura, criado há 39 anos pelo jornalista mineiro Afonso Borges, para mim, o maior agente cultural deste país. É uma alegria para nós voltarmos a este espaço da Caixa Cultural Brasília, que nos recebeu de 2003 a 2009. Agradecemos ao Patrimônio da Caixa, Governo Federal e apoio cultural da Engea, via Lei Rouanet, do Ministério da Cultura. Para quem ainda não conhece a dinâmica do Sempre um Papo, a gente começa a conversa aqui, no palco, em seguida abrimos para perguntas. É só levantar a mão, se apresentar, pedimos para esperar o microfone chegar, porque estamos gravando e precisamos captar melhor o áudio e a pergunta. Desde já, peço autorização do uso de imagem de vocês. Estamos fotografando e filmando este evento. Depois, essa conversa segue para o YouTube do Sempre um Papo. Te convido a se inscrever no canal e acessar as mais de 1000 conversas gravadas com autores do Brasil e do mundo. Seguindo a nossa dinâmica, após a conversa, a gente segue para os autógrafos aqui no hall de entrada. Hoje, temos a honra de receber o jornalista e escritor Jamil Chad, maior correspondente internacional deste país. Ele já percorreu mais de 70 países, cruzando fronteiras com refugiados, testemunhando crimes contra a humanidade, viajando com papas ou cobrindo cúpulas diplomáticas. Jamil Chad venceu diversos prêmios no exterior e no Brasil por sua defesa da democracia e dos direitos humanos. Publicou 9 livros, 3 dos quais foram finalistas do Prêmio Jabuti. Jamil é embaixador do Instituto ADUS, membro do Conselho do Instituto Vladimir Herzog e integrante da equipe de pesquisa sobre memória, justiça e verdade do Instituto de Estudos Avançados da USP. Também foi um dos pesquisadores da Comissão Nacional da Verdade. Hoje falaremos do seu mais recente lançamento, o livro Tomara que Você Seja Deportado. Vamos recebê-lo com uma salva de palmas. Meu amigo Jamil, hein, gente? Boa noite a todos. Nós estamos fazendo esse debate aqui durante o julgamento de Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal, Jamil, o mais importante julgamento da história do Supremo Tribunal Federal. O que as suas viagens aos Estados Unidos revelam sobre a anistia e a luta pela democracia? Matheus, antes de mais nada, boa noite. Obrigado por estar aqui do meu lado, seu irmão.
ao Afonso também, como você citou, o maior agente cultural do país, sem dúvida nenhuma, a vocês todos por estarem aqui essa noite. E eu queria pedir desculpas, porque, aparentemente, eu e ele recebemos o mesmo convite, mas eu não li a parte do dress code, né, da roupa. Enfim, mas você está bonito, cara. Obrigado. Você está sempre bonito também, mas é que, gente, eu estava lá no Supremo, né, cobrindo o julgamento, então tive que vir direto para cá. E outro detalhe que eu queria dizer, que eu estava vindo para cá e uma fonte me avisou que os americanos iriam, de alguma forma, acompanhar a nossa conversa hoje. Então, eu só queria mandar um abraço e dizer que sempre temos Paris. Ou Roma, mas, enfim. Mateus, agora de forma séria aqui, obviamente, eu percorri, basicamente, durante esse ano, os Estados Unidos, com várias perguntas, na verdade, com um passaporte aberto, com um caderninho aberto, queria tentar entender o que estava acontecendo. E eu descobri, quer dizer, não é uma descoberta extraordinária, mas eu entendi quando a gente fala que anistia não é pacificação. Eu vi como a anistia não é pacificação. Eu vi, por exemplo, como a lógica da anistia, e eu estou falando, claro, daqueles invasores do Capitólio do dia 6 de janeiro de 2021, aqueles que foram anistiados, todos, basicamente, 1.400 pessoas foram anistiadas, eu encontrei, justamente com elas, com seus advogados, etc., como o sentimento não era de pacificação, o sentimento era de revanche, de vingança. Se você me permite, eu vou ler justamente um trecho que eu falo sobre isso no livro. Washington, 10 de janeiro de 2025, 10 de janeiro, antes mesmo da tomada de posse de Donald Trump. Em Washington, numa das ruas que conduzem para a principal prisão da cidade, um local foi rebatizado. Trata-se do Freedom Corner, ou a esquina da liberdade. Ali, a cada noite, os parentes dos manifestantes presos por conta da invasão do Capitólio em 6 de janeiro de 2021 fazem uma vigília permanente. Acusam o governo Biden de promover uma perseguição e, por anos, estiveram convencidos de que viviam em uma ditadura. Nossa, parece... Eu já ouvi isso tudo em algum outro lugar, mas, enfim. Na noite em que Donald Trump venceu a eleição em 2024, o Freedom Corner foi tomado por uma festa com direito a champanhe. As famílias ali sabiam que a vitória da extrema-direita significava que os prisioneiros seriam perdoados. De fato, Trump lançou oficialmente sua candidatura para voltar à Casa Branca num comício que contou com a gravação do hino americano cantado pelos prisioneiros do 6 de janeiro. O republicano passou a chamá-los de reféns. Rebatizou a data como o Dia do Amor. Nas redes sociais, aquelas pessoas também foram rebatizadas. Agora, são prisioneiros políticos. E relevante era o fato de que o processo foi o maior já realizado pelo Departamento de Justiça, criado em 1870. Provas, horas de vídeo, apologias à violência e a tentativa de frear a diplomação de uma eleição justa parece que não importavam, nem a confissão de centenas de outros envolvidos. Numa das sentenças, Henrique Tarrio foi condenado a 22 anos de prisão. Ele foi acusado de ter criado o Ministério da Autodefesa, que conspirou para impedir a certificação da votação e para se opor, pela força, à autoridade do governo dos Estados Unidos. Mas, quando Trump assumir o governo, em 10 dias, isso era 10 dias antes, ele não vai apenas perdoar os manifestantes, ele vai promover uma higienização da data e reescrever seu significado. O que mais me preocupa é que a história não terminará ali. O objetivo do perdão não é o de encerrar o caso e pacificar o país. Ao declarar que não houve crime, os autores dos ataques invertem a história e, de criminosos, passam a ser vítimas de uma suposta injustiça do Estado. Não por acaso, Trump e seus aliados já insinuam que, depois do perdão aos criminosos, processos serão lançados contra personalidades que lideraram as investigações sobre o 8 de janeiro, inclusive deputados.
A anistia é apenas o primeiro passo para que depois uma revanche seja conduzida. A vingança contra quem fez uma ofensiva para defender a democracia. Trump explicou isso em sua campanha. Ele ameaçou usar o governo federal, inclusive as Forças Armadas, para perseguir quem ele chamou de inimigos internos. E ameaçou repetidamente com a sentença de prisão de longo prazo para aqueles envolvidos em comportamentos inescrupulosos, incluindo agentes de Estado, doadores e autoridades eleitas. Nos Estados Unidos ou no Brasil, a busca por anistia para golpistas não é um ato humanitário, mas uma estratégia para reescrever a história com o objetivo de apagar crimes e, assim, consolidar o poder. Portanto, anistia é golpe, não há outra palavra. Jamil, a gente tem um script aqui, mas me veio uma coisa na cabeça, né? Não, eu ia seguir um script de perguntas, mas veio uma pergunta aqui na minha cabeça diante da sua resposta, que é a seguinte: ontem o ministro Alexandre de Moraes, primeiro dia do julgamento da trama golpista, falou a seguinte frase, e eu queria que você comentasse. A história nos ensina que a impunidade, a omissão e a covardia não são opções para a pacificação, pois o caminho aparentemente mais fácil, e só aparentemente, que é o da impunidade, que é o da omissão, deixa cicatrizes traumáticas na sociedade. É por aí, né? É por aí, porque os fantasmas sempre voltam. Os fantasmas sempre voltarão. Eu acho que esse país está cansado de virar a página e achar que, ao virar a página, aquele problema desapareceu ou ele foi solucionado. Nós tivemos diversas anistias em diferentes formatos. Por exemplo, compensar os donos de pessoas escravizadas. O que era isso, senão um golpe, basicamente, inexplicável. Naquele momento, pode até ter tido algum tipo de apoio. Mas o que eu digo é que o país está cansado de anistia. As anistias, elas, inclusive, Matheus, no direito internacional, elas já foram declaradas, inclusive por órgãos internacionais, pela própria ONU, pela própria OEA, como sendo perigosas para a consolidação democrática. Então, não cabe em absoluto. Tem alguns elementos que eu acho que são fundamentais a gente entender também em relação não só ao julgamento, mas tudo isso que nós estamos vivendo aqui no Brasil e também nos Estados Unidos. A democracia vive realmente uma encruzilhada. Não sou eu que estou dizendo isso. Os estudos mostram isso. As instituições, por exemplo, a Universidade de Gotemburgo, ela traz um dado, recentemente trouxe esse dado. A Universidade de Gotemburgo é basicamente o local onde há um grande, enorme banco de dados sobre a saúde das democracias no mundo. E eles chegaram à conclusão de que a democracia vive o seu momento mais perigoso nos últimos 50 anos. Para você ter uma ideia, de cada 4 habitantes do planeta, 3 vivem sob algum tipo de autoritarismo. De cada 4, 3 vivem sob autoritarismo. Você pode dizer, não, mas porque a China desequilibra? Sim, sem dúvida nenhuma. Mas, se você pensar, então, que a democracia é basicamente um privilégio de poucos, qualquer local onde a democracia está sendo ameaçada é basicamente um local estratégico nessa luta. Eu realmente acredito que essa encruzilhada está passando por aqui. Nós temos a oportunidade de dar uma resposta contundente, porque a gente já sabe, né, como morrem as democracias, mas como é que elas sobrevivem? Essa é a questão hoje. E eu acho que, de repente, a gente pode fazer parte, claro que não de forma integral, mas a gente pode fazer parte da resposta a essa questão tão fundamental sobre como sobrevivem as democracias. Voltando aqui para as perguntas que eu preparei antes, e que você também não sabe, é o seguinte, um dos trechos que até Walter Salles considera impactante do seu livro é o seu encontro com o Viking. Não, não é o Bolsonaro, é o Viking original. Tá? O Walter Salles ficou muito impressionado, né? E eu queria saber o que esse capítulo diz. Olha, é curioso, porque o que aconteceu, o Viking do Capitólio, né, aquela figura que todos nós
conhecemos e que emprestou o chapéu dele para o Bolsonaro fazer aquela foto do Economist, ficou muito impressionante aquela história toda. E eu tinha uma curiosidade muito grande em falar com ele. Não para dar palco, mas para entender quem é aquela figura que se transformou numa espécie de símbolo, justamente daquele momento tão dramático da invasão do Capitólio. E aí, como repórter, você sabe, né, Matheus, um não a gente já tem. Né? Então, eu falei, bom, vou tentar, vamos ver o que ele responde. E ele respondeu. Ele falou, claro, eu moro em Phoenix, venha. Eu estava na região, inclusive, e no dia seguinte a gente marcou, ele falou, olha, vamos marcar no café da manhã, num restaurante e tal. Eu falei, claro, assim, o que você quiser, basicamente. E aí a história começa antes de encontrar com ele, porque ele me escreve, então, dizendo, olha, eu vou marcar num restaurante orgânico, porque eu sou orgânico. Aí eu pensei, caramba, que espetacular, o Viking orgânico, né? É espetacular. Eu quase falei para ele, não venha, já tem uma matéria. Né? A matéria já está dada. Né? O Viking é uma grande fraude. Mas, enfim, chegamos no restaurante, 7h, inclusive, e um restaurante de fato orgânico, e ele pede o cardápio, a gente está escolhendo o que comer, ele chama a garçonete e pergunta para ela, qual a prova que a senhora tem de que isso aqui é orgânico? Aí ela fala, olha, é um restaurante orgânico, né? Ele é certificado como orgânico. Eu falo, não, eu não acredito nas certificações, eu quero a prova. Ela falou, meu senhor, não tenho prova. Quer dizer, a prova já existe, ela é a certificação do restaurante como restaurante orgânico, a gente não compra comida que não seja. Não, eu não acredito, eu quero a prova. Ela falou, eu não tenho. Ele falou, então não como. Tá bom. Então ele não comeu. Né? Eu pedi pão, ovo, café, etc. Mas eu entendi ali que tinha uma coisa muito mais grave do que o questionamento do resultado da eleição de Donald Trump. Tinha uma enorme suspeita sobre absolutamente tudo que se refere às instituições. Aí a instituição é a certificação aos jornais, à imprensa, aos partidos políticos, etc., etc., etc. Então, ali não estava um líder da extrema-direita mundial. Ali estava, no fundo, a expressão de um fenômeno que a gente conhece muito bem, que é uma espécie de vinculação de muita desinformação, do fracasso, sem dúvida nenhuma, da democracia em chegar, e, claro, ali estava alguém extremamente desiludido com o seu percurso, e, claro, também a própria impunidade, porque ele também tinha sido perdoado. Então, Walter Salles, enfim, o capítulo vai a conversa vai em esferas que eu jamais poderia imaginar, e o Walter, então, ele me liga e fala assim, Jamil, é o seguinte, você tem certeza que ele falou isso tudo? Ele falou, você gravou? Eu falei, gravei. Ele falou, é porque nenhum roteirista jamais teria criado isso. Isso dito pelo Walter Salles, né? Então, assim, você fica imaginando, ok. Então, assim, só para vocês terem uma ideia, além da questão orgânica, eu perguntei, isso não é um spoiler, porque, enfim, tem tanta coisa ali nessa conversa que, enfim, convido vocês a lerem esse capítulo, mas a questão, eu pergunto para ele, por que você invadiu o Capitólio? Ele falou, não, invadiu o Capitólio. Eu falei, não, eu vi, o Matheus viu, todo mundo viu. Né? Ele falou, não, era uma missão espiritual. Aí eu falei, então explica, porque... Né? Aí ele explicou. Ele falou, eu não sei se você sabe, mas embaixo do Capitólio passam linhas magnéticas, que são as mesmas que passam por Machu Picchu e as pirâmides do Egito. Eu falei Alto Paraíso, né? O pessoal, eu falei, caramba, é que ele não sabia. Chapada. Não é? Foi, viu? Devia ter estudado antes de fazer essa entrevista. E aí, o que ele diz é que justamente essas linhas magnéticas estavam sendo corrompidas por vocês, comunistas. E que eles estavam indo lá salvar esse processo. Então, você entende que, obviamente, não tinha como eu argumentar com ele. Obviamente, vocês vão ler no capítulo, não tem o que dizer. Agora, o que eu levo daquela história, e não só dessa história, de tantos outros personagens como esse, é que eles são as expressões de algo. A nossa responsabilidade
é ver como que isso foi permitido. O que é que permitiu que esses personagens não só entrem nesse caminho, mas que liderem massas de gente invadindo o Capitólio. Aonde é que a democracia fracassou? Onde é que o sistema capitalista fracassou? Onde é que a educação fracassou? Onde é que a imprensa fracassou? Para que isso tudo pudesse ter uma avenida para percorrer. Então, a história dele não é porque é curioso, porque é um meme, mais uma vez vamos rir da extrema-direita, etc. Não, é para a gente abrir o olho, porque isso é real. Aquela pessoa ali na minha frente era absolutamente real. Era tão real que eu que paguei a conta, porque ele não pagou a conta no final da... não sei o que aconteceu, mas, enfim, eu paguei a conta, graças a Deus ele não comeu, deu tudo certo, né? Mas o que eu digo, aquilo ali é absolutamente real, e isso é algo que a gente precisa entender. Só para completar, ainda nesse contexto, ele me fez uma revelação. Você sabia que os nazistas estão até hoje na Antártica? Gente, eu recomendo que vocês leiam o livro inteiro. Ele recomendou esse capítulo, eu queria só recomendar que vocês leiam o livro inteiro, porque o livro é maravilhoso. Eu achei que eram os pinguins, viu? Queria voltar para a eleição agora, né? Você passou a noite da eleição eleitoral ali americana com um grupo mais radical de Donald Trump. O que você pode falar daquele momento para a gente? Matheus, eu escolhi, naquela noite da eleição, passar aquela apuração de votos justamente com um grupo mais radical, os equivalentes ao Viking, né? Quer dizer, o grupo que, basicamente, fazia parte dessa ala mais radical. Eu sou pago para isso, tá? Não é uma simpatia, mas, realmente, eu achava que ali poderia ter uma história importante a ser contada. Se eles fossem derrotados, eu queria entender de que forma eles reagiriam a isso, e se eles vencessem, o que é que aconteceria, né? Então, eu me apresentei, eu me inscrevi como jornalista brasileiro, etc. Nada de me passar por outra pessoa, nada disso. Eu me apresentei de forma correta como jornalista, cobrindo aquele evento deles, aquela festa deles. E eu me lembro que, assim que eu entrei, um influenciador muito importante lá deles, lá da extrema-direita, que também estava na festa, alguém falou que tinha um jornalista brasileiro, e ele veio para mim e perguntou assim: me conta, como é que é viver sob o comunismo? Eu falei, eu não sei, mas, enfim, ele falou, como você não sabe? Eu falei, não sei, cara, eu juro que eu não sei. Aí eu pensei, essa noite vai ser curiosa, porque, realmente, eu vou estar num local, entre aspas, seguro para eles, onde eles podem... Mas o que me surpreendeu, Matheus, não foi a vitória. A vitória, alguns dias antes, já começava a pintar que isso poderia acontecer. Mas foi a comemoração. A comemoração daquele grupo não foi uma comemoração de abraços, de lágrimas, eu não vi nenhuma lágrima. Não foi uma comemoração de afeto. Foi uma comemoração de muita vingança, de muita raiva e de muito ódio. E eles gritavam, naquela noite, com um sentimento de revanche que me deu muito medo. Ali, obviamente, eles estavam, entre aspas, na bolha deles, né? Eles estavam entre eles. E foi assustador ver aquela noite. Eu voltei, aquele dia, já começava a fazer frio em Nova York, mas ainda dava para caminhar. Eu me lembro que eram uns 2 quilômetros da minha casa, e eu voltei caminhando para ver se eu tirava daqui, se eu fazia sentido daquilo que tinha acontecido. Era já 3 da manhã. E, andando de volta, eu comecei a chorar. E não porque a Kamala Harris perdeu. Não. Quem é a Kamala Harris para a gente? Não é essa a questão. É porque ali eu entendi que alguma coisa muito grave ia acontecer. Talvez não comigo, mas com as minorias, com o movimento LGBT, com os negros americanos, com os imigrantes. Foi assustador. Aquela noite foi assustadora. E voltar para casa, naquele momento, foi realmente... Eu acho que
uma noite que eu nunca vou esquecer, porque realmente eles estão provando hoje, basicamente, aquele sentimento ali de vingança. E é isso que eles estão implementando hoje. Queria muito que você me dissesse, assim, resumidamente, em termos de política internacional, o que é Donald Trump? Difícil resumir isso? Não, não é, porque, na verdade, ele quer hegemonia global, de novo. Ele quer, de novo, um posicionamento americano como aquele poder absoluto, como em algum momento foi. Só que hoje eles têm um enorme desafio chamado China. E aí não sou eu que estou dizendo, são os próprios membros do governo americano que dizem que a China é o maior desafio existencial da história dos Estados Unidos, superior até mesmo à União Soviética durante a Guerra Fria. Então, para eles, a China não é o maior desafio deste ano, da nossa geração ou desse mandato. É o maior obstáculo à hegemonia americana na história dos Estados Unidos. Para vocês terem uma ideia, eu ouvi isso do Marco Rubio, ele dizendo que, quando a história do século XXI for contada, Vladimir Putin será apenas um detalhe. Olha a dimensão do que eles colocam justamente no colo, basicamente, da China. Então, para retomar essa hegemonia, o plano é, basicamente, ser muito agressivo. Desmontar a ordem internacional, que é o que eles estão fazendo. Desmontar a ordem internacional, não porque ela está obsoleta, como nós, no Brasil, acreditamos, o Conselho de Segurança está obsoleto, ele já não representa mais as estruturas de poder de hoje, os países emergentes também precisam fazer parte do Conselho de Segurança da ONU. Não é por isso. Eles querem desmontar a ordem internacional porque ela é, para eles, hoje, um obstáculo. É um empecilho ao poder americano. Então, o desmonte não acontece porque eles são negacionistas, porque eles não gostam da ONU, porque... Não, é porque eles sabem que ali está uma resistência. E aquele desmonte precisa acontecer para uma nova ordem ser construída. A velha ordem já morreu, eu não tenho nenhuma dúvida sobre isso. A questão é que a nova ordem está em disputa. Nesta semana, inclusive, a China apresentou seu projeto de ordem mundial. Ela apresentou, né, chama Global Governance Initiative. É o projeto chinês, o contra-projeto chinês. Ou seja, nós estamos diante dessa disputa. Só uma curiosidade, eu passei um ano nos Estados Unidos, mas eu moro em Genebra, uma das sedes da ONU, tenho justamente o meu escritório lá. E o que eu vi, por exemplo, acontecer, quando a gente fala o desmonte da ONU, o que é isso, né? Vou dar um exemplo concreto. Eu chego um dia no escritório, basicamente no prédio, e tem uma ala inteira do prédio com a luz desligada. Pensei, bom, deve estar em reforma, etc. Vou pegar o elevador desligado. Pensei, bom, reforma. Vou na escada rolante desligada. Quase. Aí, no dia seguinte, a mesma coisa, só que no dia seguinte já tinha umas plaquinhas, e dizendo o seguinte: diante da crise de liquidez, estamos desligando a luz. E, naquela semana, pararam de limpar os banheiros. Aí, claro, os embaixadores, não, né? Sem banheiro, eu concordo, sinceramente, é um absurdo. Mas o que é o desmonte? O desmonte é real. O desmonte não é, teoricamente, um desmonte. Olha, não, ela não está dando resultado, etc. Não, o desmonte é muito real. E esse desmonte tem um objetivo, que é justamente você abrir caminho para uma nova ordem. Quando a gente vê tudo isso acontecendo, a gente fala, puxa, quem vai pará-los? Essa pergunta a gente ouve muito. Ninguém. Essa é a questão. Ou seja, eles não querem que nada e ninguém sejam os obstáculos. Cabe a nós definir se a gente vai, então, jogar esse jogo do desmonte ou se a gente, obviamente, vai reagir de outra forma.
Mudando o rumo um pouco da prosa, aqui, isso aqui eu vou ter que ler, porque você trabalha pra caramba, hein, Jamil? Você esteve no Iraque, Sudão, Palestina, Ucrânia, Síria, Egito e tantos outros locais de conflito armado. O que, na sua opinião, assim, não se conta de forma suficiente sobre a experiência, sabe, de guerra? Matheus, eu acho que a gente tem um enorme déficit de compreensão do que são esses conflitos armados, porque a gente costuma contá-los, eu não estou falando da imprensa brasileira, estou falando de uma forma geral, o número de drones utilizados no ataque ontem à noite, o número de ogivas que tal país tem, o número de tanques que cruzaram, que estão ali em algum local. A gente não conta a quantidade de sonhos ou de pessoas. Quando a gente fala, por exemplo, dos palestinos, a gente fala mais de 60 mil. O que significa isso? Quem são essas pessoas? Para onde que elas foram? Ou será que elas foram para algum lugar? Então, eu realmente acredito que, visitando e vendo isso tudo acontecer, eu acho que a gente tem uma obrigação de contar a história desses conflitos armados a partir do ponto de vista da vítima. Da vítima. Sim, há um interesse geopolítico, tem uma disputa pelo petróleo em tal lugar, no Iraque, naquele momento. Tudo isso a gente sabe, sem dúvida nenhuma, e matérias precisam ser feitas sobre isso tudo, sem dúvida nenhuma. Mas eu acho que falta a gente colocar o ser humano no centro das nossas reportagens. E aí eu me lembro, sinceramente, eu levei algum tempo para entender isso. Eu mesmo, quando eu leio o que eu já escrevi, em algumas dessas viagens, eu me pergunto, e onde estão as vítimas, cara? O que você fez com elas? Você acompanhou uma operação militar, etc., mas você acompanhou o grupo de refugiados? Então, alguns anos depois, eu resolvi inverter. Eu resolvi, obviamente, percorrer os caminhos com os refugiados. E aí teve algumas histórias que realmente me impactaram muito. Até hoje, eu acho que elas fazem parte de como eu reajo a conflitos. Uma delas foi justamente na guerra na Síria. Eu fiz o percurso com os refugiados sírios, basicamente da Turquia, quando eles saíam da Síria, até a Alemanha. E a gente já tinha chegado na Sérvia, e na Sérvia o governo fez algo extraordinário. Mandou os trens pararem de funcionar para que os refugiados não percorressem o país para os seus destinos. O que fizeram os refugiados? Caminharam pelo trilho do trem, como se alguma coisa fosse parar, como se alguém fosse capaz de parar o desespero. Você acha que o quê? Que eles vão voltar para casa só porque não tem trem até o próximo destino? Então, e até um deles me falava, eles sabiam que não tinha trem, então não tinha risco de atropelamento. E sabiam que o trilho levava justamente para o próximo destino, foram caminhando justamente pelo trilho do trem. E eu me lembro de uma cena que realmente foi uma cena que até os refugiados viram a minha surpresa. De repente, eu vejo um grupo de pessoas e uma senhora muito velhinha, numa cadeira de rodas, com as costas dela para o destino, era uma cadeira de rodas, e as pessoas naquele grupo iam levando ela espigão por espigão. A hora que eu vi aquilo ali, eu parei de andar, inclusive, porque eu queria observar aquilo que estava acontecendo, e a cada 5 minutos, um filho ou neto ou alguém daquele grupo se revezava para puxar a cadeira, para levar aquela senhora junto. Quando eles estavam passando perto de mim, eu acho que eu estava tão chocado com aquela cena, que o que estava levando a cadeira de rodas naquela hora parou, me olhou e falou assim, family. Aí você fala, quem não entende isso? Quem não entende uma situação dessa? Então, eu acho que são essas histórias que a gente precisa trazer. Talvez a gente teria maior capacidade de mobilização de
planos pacifistas, etc., se a gente falasse justamente sobre as vítimas. Eu queria falar um pouco de Gaza também. O conflito começou com um ataque a Israel, mas nós estamos testemunhando um genocídio contra o povo palestino, né? E o governo americano, que você passou esse período todo fazendo essa cobertura tão especial de lá, tem apoiado, né, esse genocídio contra o povo palestino. O mundo está inerte diante dessa tragédia humanitária, Jamil? Essa é a grande tragédia. Realmente, eu acredito que Gaza mostra que a gente vive a era da impunidade. Também por isso que é tão importante a gente falar em justiça. A era da impunidade acontece também na Ucrânia, acontece em vários conflitos armados na África e acontece de uma forma escandalosa em Gaza. Infelizmente, ela acontece justamente no momento de transição da ordem que morreu, da ordem internacional que morreu, e a inexistência de uma nova ordem. Então, de fato, não existe nada e ninguém que hoje pode parar aquele conflito. Mas tem um Tribunal Penal Internacional? Tem. A Lei Magnitsky, aquela que a gente conhece muito bem, foi aplicada de uma forma brutal contra o Tribunal Penal Internacional, assim que o mandado de prisão foi decretado contra Benjamin Netanyahu. O que aconteceu com o tribunal depois daquilo? E é um alerta a nós aqui. Aquele tribunal passou a ter os seus e-mails suspensos, porque quem fornecia os e-mails para o Tribunal Penal Internacional era a Microsoft. Olha só, os juízes e o procurador tiveram todas as suas contas bloqueadas e, de fato, não conseguem, é como eles chamam, morte civil. Eles chamam de morte civil o que aconteceu com esses juízes e procuradores. Para completar, todos os americanos que trabalhavam no tribunal tiveram que criar um algodão gigantesco entre eles e as pessoas sancionadas, porque senão esses americanos seriam também sancionados nos Estados Unidos. Para completar, para você ter uma ideia, isso aconteceu assim que as sanções foram colocadas sobre o Tribunal Penal Internacional, a equipe, por exemplo, que coleta dados, que coleta evidências de crimes, eles começaram a imprimir todas as evidências. Eles passaram 2 semanas, 24 horas por dia imprimindo, porque eles sabiam que aquela nuvem onde estavam todas as evidências de todos os crimes estava numa nuvem controlada por uma empresa americana. Então, é real o desmonte de um tribunal quando essa superpotência decide atuar. Então, Gaza, ela é, no fundo, o espelho desse momento tão dramático que nós vivemos. Algumas reações começam a acontecer. Por exemplo, essa semana aconteceu algo extraordinário, na minha opinião. 500 funcionários da ONU decidiram escrever uma carta para as autoridades da própria ONU, dizendo, e aí, quando que a gente vai chamar isso de genocídio? Ou o que mais precisa acontecer para a gente chamar isso de genocídio? Funcionários da própria ONU. Então, isso é muito positivo, essa rebelião interna. Tem alguém dizendo, olha, não dá mais. Eu também vejo com alguma simpatia a pressão, por exemplo, a vendas de material que eventualmente vão servir para fornecer matéria-prima para o exército israelense, inclusive brasileiro. Não estou dizendo que é o governo brasileiro, são vendas privadas, mas nós tivemos aí essa semana uma denúncia de que aço para um uso duplo está sendo exportado do Brasil para Israel. Uso duplo, a gente sabe o que é. O Sérgio Rodrigues, acho que pode traduzir isso em outras palavras, a gente sabe exatamente o que é. O petróleo brasileiro também indo para Israel. Essas questões são fundamentais. Gaza é a grande mancha na humanidade, eu diria, neste momento, e vai doer muito a gente entender que isso também é a nossa responsabilidade. Os Estados Unidos têm pressionado o Brasil a fazer até uma ruptura institucional. Isso é muito grave e inédito, né? A última intervenção americana, né, ocorreu em 1964.
né, quando navios enviados, né, em apoio ao golpe militar, e tudo que a gente sabe que os documentos mostram do apoio dos Estados Unidos ao golpe de 64, né, aconteceu, enfim, dentro de um outro contexto, na Guerra Fria, né? Então, eu queria que você falasse desse momento, Jamil, um momento em que você estava lá até pouco tempo, fez essa cobertura incrível, e eu queria que você comentasse sobre esse momento em que Donald Trump tenta faz um tarifaço e tenta atuar dentro de um julgamento do Supremo Tribunal Federal Brasileiro. Matheus, não são tarifas, né? São sanções. O que a gente sofre são sanções. A tarifa é o modelo escolhido para um ataque ao Brasil. Então, vamos deixar absolutamente escancarado que aqui nós estamos falando em um ataque ao país. Por isso mesmo que falar em negociação, não vai ser o café, não vai ser o etanol, não vai ser nada disso que vai desbloquear essa situação. Agora, para a gente entender isso, a gente tem que dar alguns passos para trás. E um americano, um membro do governo americano, me explicou. E essa é uma outra parte que eu vejo com muita curiosidade. Talvez em 64 eles fossem muito mais sutis na explicação ou em revelar que eles estão, de fato, envolvidos. Hoje, não. Hoje, eles têm um orgulho em dizer que vamos interferir na sua democracia e que o seu governo não nos interessa. Isso é muito impressionante, se a gente for pensar. Agora, ele me colocou um mapa e disse o seguinte, olha só, naquela lógica da China, que a China é a grande adversária, nessa disputa com a China, nós precisamos garantir a América do Sul do nosso lado. E aí ele me falou, olha, Argentina já está. Paraguai também está do nosso lado. Peru, fechado. Equador, fechado. Guiana, fechado. Aí ele falou, olha, além da Venezuela, que é um caso à parte, temos 4 países fundamentais, ou os grandes próximos objetivos. O primeiro deles, a Bolívia, eleição da Bolívia. O que aconteceu? 2 candidatos de direita, um de extrema direita, outro de direita, estão no segundo turno. Ou seja, eles também já conquistaram essa influência na Bolívia. A Bolívia vai se transformar, a partir do mês que vem, em mais um aliado americano. No final do ano, o que tem? Eleição no Chile. Aí, não, por enquanto, a candidata comunista está em primeiro lugar. Sim, mas em todas as projeções, no segundo turno, quem vence é a extrema-direita. Então, mais um país que, eventualmente, vai estar dentro da zona de influência americana. Aí, para 2026, sobram 2 países, a Colômbia e a joia da coroa, o Brasil. No caso da Colômbia, a gente já viu Donald Trump atacando de uma forma muito clara Petro. E ele está numa situação muito ruim. Então, eventualmente, na Colômbia, também a direita ou a extrema-direita vencerá. Então, olha só o mapa que fica. Agora, não existe, como ele me dizia, não existe influência sobre a América Latina enquanto não houver influência no Brasil. Então, a eleição de 2026 é absolutamente estratégica para o governo americano. Isso não é um exagero, não sou eu dizendo isso, são eles mesmos colocando a eleição no Brasil como a eleição mais importante na América Latina nos próximos anos. Garantir que essa eleição seja permeada por instabilidade é o que eles querem. Eles querem a desestabilização do país para que a eleição em 2026 viva justamente essa indefinição. Então, é muito importante a gente entender que não é uma missão de empresários que vai solucionar nada disso. Pode até, né, reduzir o impacto ali, aqui, etc., contornar aqui, conseguir... Não estou dizendo que não pode negociar, deve negociar. Agora, tem que entender que, do outro lado, o objetivo não é tarifa, é a desestabilização do Brasil. Eu não estou aqui, sinceramente, não é um exagero, isso é dito de forma explícita por eles. Então, a gente precisa entender isso e a gente precisa se preparar para 2026. A condenação de Bolsonaro não é o final da história. A condenação na semana que vem de Bolsonaro não encerra
o bolsonarismo, a condenação de Bolsonaro na semana que vem, não encerra a ameaça à democracia. Isso é fundamental. Eles não vivem ciclos eleitorais. A extrema-direita não vive nesse projeto. Ela vive num projeto muito mais ambicioso, de longo prazo, com muito dinheiro e com muita ambição. Então, cabe a nós formar, de alguma forma, uma maneira muito estruturada para que 2026 seja um ano de muita luta, de muita inteligência, eu diria, e de resistência, porque eles virão com tudo. Por isso mesmo eu comecei a pergunta com essa questão da ruptura institucional que eles têm tentado. Eu, além de ler o livro, Jamil, tentei ver umas entrevistas suas, não consegui ver todas, não deu tempo, você sabe como é que está o corre aí. Mas eu vou te fazer uma pergunta, e se já tiverem feito para você, me desculpe se eu estiver repetindo uma pergunta aqui. Jamil Chad é um nome árabe, né? E você viveu lá nos Estados Unidos com esse nome árabe. Sendo imigrante, como foi essa experiência? Na verdade, tem muita coisa para contar aí, porque eu acho que árabe, latino-americano e jornalista, né, junto. Enfim, é até difícil explicar. Mas eu vejo, Matheus, uma autorização atual, quando ela vem lá de cima, para o ódio, para a xenofobia, para o racismo. Claro que ele sempre existiu na sociedade, claro que sempre foi um problema, claro que nós aqui temos esse problema absolutamente estrutural. Na Europa, a mesma coisa. Eu estava te contando uma história. Certa vez, na Suíça, eu liguei para a operadora de telefone e queria cancelar a assinatura por vários outros motivos. E a menina do outro lado estava insistindo, não cancele, não sei o quê. Não, por favor, eu preciso cancelar. E tal. E foi a conversa. Falei, olha, desculpa, deixa eu só deixar muito claro, eu vou cancelar a minha assinatura, já está decidido, não tem nada que a senhora diga que vai fazer voltar atrás, já está cancelada, e não é tua culpa, é só porque eu quero mudar de operador. Ela falou, estou vendo aqui, o seu nome é árabe, né? Eu falei, mas por quê? Eu falei, são vocês que são radicais. Eu falei, nossa, está cancelada imediatamente, né? O que eu vou dizer? Mas é muito real. Agora, a grande diferença que eu acho que acontece não só nos Estados Unidos, mas também na Europa, é a autorização ao ódio. Quando o próprio chefe de Estado e as autoridades máximas do país aplaudem, incentivam e dão um cheque em branco para que o ódio seja disseminado. Aí eu me lembro de uma história, ela está no livro, inclusive, logo depois que Donald Trump vence a eleição, a escola dos meus filhos mandou um e-mail dizendo o seguinte, diante do acontecimento com os nossos alunos afro-americanos, nós estamos criando uma equipe de apoio, todos os pais que precisem desse apoio também podem entrar em contato. Eu fiquei, o que está acontecendo? O que está acontecendo nessa escola? Tem uma meia hora, eu comecei a ver as notícias que, olha só o que aconteceu, os afro-americanos receberam naquele dia, milhares de afro-americanos receberam naquele dia um SMS nos seus telefones, dizendo o seguinte, fulano, a partir de amanhã, se apresente na esquina da rua tal com a rua tal. Não há necessidade de levar os seus pertences. A colheita do algodão vai recomeçar. É assustador. É assustador. E as crianças negras na escola dos meus filhos também receberam esse SMS. Aí, claro, a pergunta primeiro é, quem teve acesso ao banco de dados da operadora de celular? Quem é o grupo que faz isso? Como é que a empresa de celular organiza, então, o seu banco de dados sobre as pessoas? E aí, até hoje, a minha pergunta é,
aonde foi parar essa investigação. Então, quando o ódio é autorizado, ele vai ser expressado em algum lugar. Isso é assustador. Isso é a parte que eu não tinha entendido. Eu achava que, por ter visto meus filhos, ou por existir dentro de um contexto protegido, numa escola legal, progressista, numa cidade democrata, que estaria tudo bem. Mas, quando o ódio é autorizado, todos nós nos tornamos o outro. Isso é o fato. A gente viveu isso. Gente, só avisando para vocês que tinham acabado os livros, já tinham vendido todos, mas chegaram mais livros aí para quem quiser comprar o livro e pegar um autógrafo com Jamil Chad. Eu vou abrir para perguntas do público agora e queria ver quem gostaria de fazer uma pergunta. Gostaria de pedir apenas para vocês serem o mais objetivos possível, porque nós temos pouco tempo, tem uma questão contratual aí. Vou dizer que tem uma proposta, não lembro se é exatamente do Trump ou dos seus apoiadores, que eu torço para dar certo, que é esculpir o rosto dele no Monte Rushmore, porque eu acho que ajuda a gente a desmoralizar um pouco algo que muita gente adora ter como exemplo, referência, que é um país imaginado, na verdade, né? Tem uns Estados Unidos imaginado que a gente fica admirando, e eu torço para o Trump acelerar a desconstrução desse país imaginado. Mas, ao mesmo tempo, ele destrói outras coisas junto, né? Na destruição desse país imaginado. E, nessa questão do desmonte da ONU, eu fico me permitindo imaginar e ser ambiciosa, do jeito que eles se permitem. Eu sei que seria assim, o que você acha de um jeito da gente, assim, eu sei que sofre o orçamento da ONU, mas tirar a ONU de Nova York e botar para Nairobi, tirar os Estados Unidos, não ajuda a dar uma outra relevância também para isso? Essa é uma pergunta excelente, porque, de fato, esse debate está acontecendo. Ele está acontecendo, e a ONU está debatendo isso. Agora, seria uma constatação claríssima do fim, né, de uma ordem internacional. E a dúvida que fica é se ela sobreviveria. Essa é a grande dúvida. E, se ela não sobreviver, o que é que vem no seu lugar? Agora, nada é eterno. Então, a ideia de que não tem perigo nenhum... Sabe que eu tenho muita vontade de pesquisar... É que a gente não tem tido muito tempo, né, Matheus, como repórter, mas eu tenho muita vontade de ir lá nos arquivos da Liga das Nações e pesquisar como foram os últimos meses. O que se falava nas reuniões? Está acabando? Ou eles pensavam, não, aqui ninguém mexe, aqui é para sempre. Aqui é uma instituição, como é que é? As instituições estão funcionando, né? Será? Então, eu tenho essa dúvida. Sobre a tua pergunta, eu acho que foi muito fundamental, e sim, para você, só como informação, agora, no final de setembro, vai ser apresentado o projeto de reforma da ONU, justamente levando em consideração que o dinheiro acabou. E aí, de uma certa forma, tirando muitas das operações dos Estados Unidos e de Genebra, e espalhando um pouco para aqueles locais que talvez sejam mais acolhedores. Mas, ainda assim, é uma ameaça muito grande. Retirar de lá pode não ser suficiente e pode ser, ao mesmo tempo, o fim. Então, tudo isso está em jogo, e isso é muito dramático. Ainda sobre a ONU, tem algo importante, eu acho, de a gente colocar, porque a ONU é, claro, o Conselho de Segurança e o fracasso do Conselho de Segurança, mas é também todo o trabalho humanitário que todos os dias existe. Então, para vocês terem uma ideia, entre 250 milhões e 260 milhões de pessoas, todos os dias, são alimentados ou acolhidos ou recebem remédios a partir de programas da ONU. Então, desmontar isso significa desmontar a vida de milhões de pessoas. Agora, sem dúvida nenhuma, temos de reconhecer da forma que está, não funciona. Não há nenhuma dúvida sobre isso. Não funciona. Eu acho que quem ousar dizer, não, está tudo bem, não, nem eles dizem mais isso. Outro dia, numa reunião com o secretário-geral da ONU, com o Antônio Guterres, ele falava, eu
eu tinha mais poder quando era prefeito de uma cidade de Portugal do que como secretário-geral da ONU. Né? E, de fato, é isso. Uma viagem, perdão, Matheus, só ainda lembrando uma viagem que eu fiz com o Ban Ki-moon, a gente estava na Costa do Marfim, e, no café da manhã, eu perguntei para ele, o senhor podia me passar já o discurso que o senhor vai fazer daqui a pouco? Não vou publicar, é só para eu ir preparando o discurso, sob embargo, etc., só para a gente ir preparando. Ele falou, Jamil, para que você quer meu discurso? Eu falei, ué, secretário-geral da ONU, né? E a gente está viajando com ele. Ele falou, ele devia ter tido um dia, uma noite complicada. Ele falou, Jamil, meus discursos são água com água. E cada vez que eu vou colocar um salzinho, vem alguém dar um tapa na minha mão. Eu falei, nossa, eu sou o secretário-geral da ONU. Né? Ou seja, é dramático o que se vive ali há muito tempo. E esse é o momento da encruzilhada. Nos bastidores, eles estarão lado a lado. Como você imagina Trump cara a cara com o presidente Lula? Como ele pode reagir ao charme brasileiro do presidente Lula? Eu não sei exatamente o que pode acontecer, mas eu sei que, por exemplo, existe toda uma organização no bastidor da ONU para que delegações que não queiram se cruzar não se cruzem. Então, de fato, existe isso. Tem toda uma preocupação do protocolo da ONU de consultar as delegações para saber está tudo bem cruzar no corredor com aquela outra delegação ou não. Se a resposta é não, há toda uma organização incrível para que as delegações não se encontrem. Então, eu acho que ainda a gente não chegou um mês, basicamente, na atual diplomacia trumpista, o equivalente a uns 5 anos, né, em outros momentos. Mas vai ser um momento muito importante. Primeiro, saber se vai haver o cruzamento dessas delegações. Se não houver, a resposta está dada. Se houver, vai ser muito curioso entender qual vai ser a reação. Eu realmente acredito que a gente vive um momento crítico nas relações internacionais. Toda essa gritaria, toda a tensão, ela não está acontecendo por acaso. Ela está acontecendo porque existe, de um lado, uma superpotência que não quer abrir mão, não aceita abrir mão do seu lugar de hegemonia. E, ao lutar por essa hegemonia, vai passar por cima de quem tiver de passar. A diferença é que, hoje, o mundo não é mais o de 1945. Então, realmente, eu acho que nós vamos ter algo muito tenso nos próximos anos, até essa nova ordem ser construída. Ainda sobre os bastidores, por exemplo, o visto do ministro Padilha até agora não saiu. Existe um acordo entre a ONU e o governo americano de que qualquer delegação que vá para a reunião da ONU precisa ser autorizada. O visto precisa ser dado. Está num acordo de 1947, eu tenho um acordo, o acordo está lá colocado. Mas o governo Trump já anunciou. Nenhuma delegação palestina, por exemplo, vai ser autorizada. E, por enquanto, alguns vistos aí não saíram. Então, vamos ter aí um mês muito tenso. Muito boa. Vocês tangenciaram aí essa questão dos bastidores, né? Eu queria saber, você poderia, uma coisa que é muito admirável nesse seu trabalho e que eu acho que merece ser conhecida para que possa apreciar a qualidade do livro que você fez, que você poderia muito bem ficar nos corredores de Genebra acompanhando o que não falta é informação, notícia, como você já mostrou no teu trabalho lá. Mas você se meteu em cada lugar que eu vou te contar, e com cada companhia também, que Deus me livre. Eu queria que você contasse um pouco desse bastidor, o que está por trás, porque as pessoas que leem não têm noção, né, aquela coisa da dor da gente não se lê no jornal. Alguns das encrencas, alguns dos obstáculos que você teve que vencer para conseguir ter esse material, a pergunta já está sendo feita. Eu queria que você contasse isso e eu queria que você falasse um pouco se houve alguma coisa no seu projeto que acabou não sendo realizada por problemas logísticos ou de obstáculos mesmo impostos pelo pessoal, pelo lugar onde você foi. Sérgio, bom te ver mesmo aqui.
Eu acho que eu me dei... Vou colocar de uma outra forma. Eu acho que a defesa da democracia não é uma defesa que as instituições só precisam fazer. Todos nós precisamos assumir essa defesa. Eu só tenho um instrumento, que é escrever. É o único instrumento que eu tenho. Publicar, contar as histórias. E eu realmente, ao ver que aquilo tudo estava acontecendo, eu me coloquei na situação de dizer, calma aí, eu vou só assistir a isso e vou só reportar o que Donald Trump diz do seu cercadinho. Sabe, o cercadinho dele chama Salão Oval, né? Mas é o cercadinho. Exatamente a ideia do cercadinho. Eu vou só fazer isso ou eu vou tentar entender o que está acontecendo nesse país? Eu não posso ter a arrogância de, um ano depois, fazer um livro conclusivo, de forma alguma. Tanto que, no final do livro, teve até não foi uma discussão, mas a editora mudou um último, não a Simone Paulido, mas alguém da editora mudou uma última palavra e colocou conclusão, e eu pedi para tirar, porque eu não posso ter arrogância em ter uma conclusão sobre aquilo tudo. Eu tenho o trabalho de fazer a coleta dos testemunhos, da situação que se vive naquele local. Então, eu optei por fazer essas viagens, eu optei por conhecer, por ir ao muro. Eu tenho passado as imagens, né? Vocês têm visto. Essas fotos são todas minhas dos locais onde eu estive. O muro era uma coisa que eu tinha muita curiosidade de entender, de tocar naquele muro entre o México e os Estados Unidos, entender o que é aquela obra. Ela simboliza muita coisa, mas como é que ela é? Como é que ela cheira? Quem é que está ali do lado? Então, eu me coloquei na obrigação, Sérgio, de ir além das declarações, dos decretos oficiais, etc., porque a gente precisa entender o que está acontecendo. Como eu disse, o Viking do Capitólio é expressão de um fracasso nosso, inclusive da imprensa. Então, eu precisava encontrar todas essas pessoas, eu precisava justamente trazer essas pessoas e colocar elas nas matérias. As vítimas, eu considero que muitas delas são vítimas, inclusive de um sistema dramaticamente injusto que absolutamente destruiu os sonhos de milhares, eu diria milhões de pessoas. Então, eu tomei essa decisão de fazer essas viagens. Eu não tive nenhum obstáculo nesse sentido de você não pode ir lá, etc., etc. Agora, e até uma coisa que eu fiquei muito impressionado, ao contrário de 1964, eles querem anunciar que vão interferir na tua eleição. Eles querem dizer que a sua democracia está ameaçada. Agora, o que sim eu tive, eu diria, muita dificuldade, e eu acho que eu não cheguei ao ponto de desvendar, é entender como que a formulação da extrema-direita acontece. Quem é e como é feita a operação da manipulação das massas. Esse é um trabalho que eu acho que ainda precisa ser feito. São as Big Techs, é o Steve Bannon, etc. Mas como é que funciona exatamente isso? Tem um gabinete do ódio? Se tem, onde fica? Como é que eles articulam isso tudo? Quem financia? Então, essa é uma parte que, infelizmente, eu não consegui desvendar. Mas eventualmente... puxa, não vou ter visto. Mas, enfim, para a próxima geração. Gente, é muito difícil ver aqui, e eu peço desculpas, porque a gente não tem tanto tempo assim. Eu vou abrir para mais uma pergunta. Eu vi que você levantou rapidamente, então tento ser justo, né? Queria passar o microfone para ele. E quem ficar depois, eu prometo conversar com quem ficar. Boa noite, eu sou Pedro. A minha pergunta é no contexto do BRICS. Como é que, Jamil, você enxerga a real força e potência do BRICS em ser um grupo que se contrapõe a esse projeto hegemônico, especialmente no sentido de questionar a supremacia do dólar, né, e propor, aí, eventualmente, a criação de uma moeda comum entre esses países? Quantas horas a gente tem? Estamos aqui já nos acréscimos, mas manda ver. Tá, então, rapidamente.
O BRICS é fundamental nessa nova construção da nova ordem internacional. Ele pode ser justamente o freio ao projeto de hegemonia dos Estados Unidos. Ele tem um papel fundamental em, basicamente, dizer não, nós não estamos mais no momento em que o resto do mundo cede aos seus desejos. Então, tudo isso é muito importante. A questão do dólar é estratégica, a questão do dólar não é sobre economia, a questão do dólar é sobre poder. Nós temos uma moeda internacional que, na verdade, é nacional. Bom, em algum momento eles vão, e de fato, usam esse instrumento como instrumento de poder. Então, quando Donald Trump diz vou taxar, vou ameaçar países que desdolarizem, é porque ele sabe que o que está em risco é o seu poder no mundo. É absolutamente estratégico. Os Estados Unidos só podem colocar as sanções que eles colocam sobre a Rússia, sobre tal país ou tal país, etc., porque o sistema financeiro é baseado no dólar. Se houvesse algum tipo de alternativa, aquela sanção não teria o mesmo efeito. Teria um efeito, mas não dessa dimensão. Então, tudo isso é absolutamente estratégico. Mas eu sempre digo uma coisa, e eu acho que a gente precisa sempre lembrar também desse aspecto. Eu, como jornalista, estaria preso em metade dos países do BRICS. Então, tampouco, vamos dizer assim, idealizar um bloco em que eu e o Matheus não estaríamos aqui. Não teríamos a capacidade de falar, ou investigar, ou denunciar, ou fazer justiça. Não que nós façamos justiça, porque a justiça é feita. Então, há um equilíbrio para nós brasileiros. O equilíbrio é o que nós somos, ocidentais, latino-americanos, o que nós somos. Eu digo, nós somos uma democracia. Isso é mais importante do que qualquer outra definição que a gente tenha. Podemos ter uma aliança estratégica com o BRICS? Pode, desde que não abra mão de quem nós somos. E nós somos uma democracia. Eu tenho certeza que o Matheus estaria preso em alguns deles. Gente, eu ficaria aqui mais 1h30, 2 horas, 3, porque eu adoro conversar com o Jamil. Eu vou só concluir lendo, basicamente, o final, mas porque o final não é o spoiler, é o que está dentro do livro. O final diz o seguinte: depois de passar por 15 estados e milhares de quilômetros num dos países que tem o poder de definir o destino de uma parcela do planeta, constatei a encruzilhada na qual estamos. Tomei nota de como o colonialismo é uma história incompleta, da brutalidade do capitalismo, de como a diversidade continua ameaçada, de como os recursos são finitos. Presenciei uma democracia na corda bamba, diante do sorriso hipócrita dos artífices de um sequestro do Estado. Fiquei sem ar diante da asfixia das conquistas duramente obtidas por mulheres, pelo movimento negro e por outros grupos minoritários. Testemunhei nos olhos dos imigrantes o medo em suas almas dilaceradas pela incapacidade de serem aceitos como seres humanos. Ouvi esse mesmo pavor na voz de homossexuais ao explicarem o motivo pelo qual deixaram de andar de mãos dadas com quem eles simplesmente amam. Senti o poder da desinformação e seu abalo no tecido social de uma nação. Tremi com um terremoto emocional causado por ideias fascistas em grupos abandonados pela democracia. Mas vi também resistência, indignação, lágrimas e luta nas trincheiras das ruas. E me deparei com o fato de que os dilemas e as feridas vão muito além do comportamento de um líder sentado na poltrona do poder. Uma distopia de uma sociedade forjada pela violência que se questiona e busca desesperadamente por uma nova identidade, para ela mesma e perante ao mundo. Um momento definidor que não se limita aos seus habitantes. O que ocorrer neste vasto território americano tem o potencial de definir a própria história da democracia, da construção do direito e da ordem mundial. Deixo esse período de quase um ano nos Estados Unidos com a mesma constatação que alguns fizeram nos anos 20 sobre o futuro do movimento autoritário. Todos nós estamos ameaçados. E, para completar, eu realmente acho que coube à nossa geração essa encruzilhada. Eu tenho certeza, Matheus, que a gente quer falar para os nossos netos, daqui a muitos anos,
que, quando tudo aquilo estava sendo questionado, desmontado, atacado, e eles nos perguntarem, vovô Mateus, onde você estava em 2025? Eu tenho certeza que todos que estão aqui, e você, e nós todos, vamos sorrir e dizer, do lado certo. Jamil Chad, gente, mais importante correspondente internacional deste país.